Alguns engenheiros parecem sempre no controle, enquanto outros só reagem. Isso não é acaso. Se você olha uma obra andando bem, sem correria constante, sem decisão sendo tomada no desespero, é fácil achar que aquilo é sorte, equipe boa ou até excesso de recurso, mas quase nunca é. O que diferencia os engenheiros que parecem sempre no controle não é trabalhar mais nem ter menos problema, é como eles pensam a obra. Eles tomam decisões diferentes quando ainda não existe urgência, organizam a obra de um jeito que o caos não chega a se formar e evitam problemas que a maioria só percebe quando já virou atraso ou conflito. Nesse vídeo, vou te mostrar 5 coisas bem objetivas que engenheiros bons fazem diferente no dia a dia da obra. Coisas que não costumam ser ensinadas, mas que mudam completamente o jogo quando você começa a aplicar. E a primeira delas é a antecipação de problemas. Engenheiro bom não antecipa problema porque é visionário, não. Ele antecipa porque já apanhou o suficiente para saber onde a obra quebra. Antes de qualquer etapa começar, ele não pergunta, dá para fazer? Ele pergunta, onde isso vai dar errado? Ele olha um detalhe de projeto e já pensa, isso entra antes ou depois do revestimento? Quem depende disso aqui para continuar? Se isso atrasar um dia, o que mais para junto? Enquanto muita gente está preocupada em começar, engenheiro bom está preocupado em não travar depois. Por isso ele insiste em resolver coisa chata antes da obra andar. Programação que ninguém quer fazer, conversas que todo mundo prefere empurrar, detalhe que dá para ver depois, porque ele sabe uma coisa simples. Problema que aparece na execução quase sempre foi criado na decisão. Antecipar não é evitar erro, é escolher onde o erro pode acontecer e onde ele não pode. E quando a obra começa, parece que tudo flui, mas não flui por acaso, flui porque alguém pensou antes. A partir daí, a obra começa a andar de outro jeito. O segundo ponto é a gestão do fluxo da obra. Tem obra que fica cheia o dia inteiro, equipe completa, gente trabalhando, barulho constante. E mesmo assim, no fim da semana, há pouca percepção de avanço. Quando você olha de perto, não é falta de esforço, é coisa fora de ordem. A equipe chega e a frente ainda não está pronta, o material está no canteiro, mas falta a ferramenta. A execução avança e a decisão ainda não existe. A obra não para, ela anda mal. Engenheiro ruim reage tentando apertar mais, cobra ritmo, marca reunião, acelera o que já está desalinhado. Engenheiro bom faz diferente. Ele ajusta a sequência, define quem entra antes, o que precisa estar resolvido para a próxima equipe começar e o que não pode atrasar porque trava o resto da obra. Quando essa ordem não existe, o problema não aparece como erro grande, aparece como desgaste, produtividade baixa, prazo apertado. Quando a ordem está certa, ninguém faz discurso, as frentes simplesmente deixam de se atropelar e o avanço começa a aparecer com constância. Quase nunca a obra melhora porque alguém trabalhou mais, ela melhora porque as coisas passaram a acontecer na hora certa. E quando você começa a colocar a obra nessa ordem, fica evidente que muita coisa ali só existe porque ninguém simplificou antes. O que nos leva ao terceiro ponto, que é a capacidade de simplificar a obra. Em alguns canteiros, basta o engenheiro sair por um dia para tudo começar a travar. A equipe não erra porque não sabe fazer. Erra porque cada trecho pede uma decisão diferente. Uma parede muda de altura, o detalhe já não bate mais e o acabamento vira ajuste em cima de ajuste. Nada é igual ao trecho anterior. A execução passa a depender de interpretação e interpretação depende de quem decidiu. É aí que o engenheiro bom identifica o problema, não na execução, na forma como a obra foi pensada. Quando tudo muda o tempo todo, a equipe para de executar e passa a perguntar. E obra que depende de pergunta constante não anda bem. Por isso, o engenheiro bom simplifica sem anunciar. Ele repete solução onde dá, mantém critério onde pode e fecha a decisão antes da obra pedir. Não só para facilitar a vida da equipe, mas para que a obra ande sem precisar dele o tempo todo. Quando isso acontece, o ritmo muda. Não porque ficou mais fácil, mas porque parou de exigir alguém decidindo o tempo todo. E mesmo quando a obra está organizada e clara, ainda tem um lugar onde tudo pode se perder, na forma como as informações são passadas adiante. O quarto ponto é a comunicação na obra. Muitos problemas não acontecem por falta de decisão. Dá problema porque a decisão não chegou do jeito certo. Foi dita no meio da correria, foi combinada por cima ou foi passada para um e presumida para o resto. A decisão existe, mas quando chega na execução, vira outra coisa. Cada equipe entende de um jeito. Um segue o costume, outro faz como acha melhor. E tem quem nem saiba que aquilo foi decidido.
Quando o erro aparece, ninguém assume, porque do ponto de vista de cada um, ninguém fez nada de errado. Engenheiro fraco confunde comunicar com avisar. Fala uma vez, rápido, e segue para o próximo problema. Engenheiro bom entende que decisão só vale quando não deixa espaço para leitura pessoal. Ele não confia no ficou entendido. Confere se chegou. Confere se foi compreendido do mesmo jeito, porque ele sabe como a obra funciona. Começa com dúvida, alguém ajusta no meio e quando você vê, já atrasou. Comunicar bem não é falar bonito, é evitar correção no meio da execução. Quando a decisão chega clara, a obra anda sem conversa paralela e sem aquele momento clássico do "não foi isso que eu entendi". E quase sempre, quando surge um retrabalho que ninguém assume, o problema não foi técnico, foi uma decisão que chegou distorcida. E mesmo quando a decisão chega clara, ainda tem um erro comum que derruba muita obra. Ninguém lembra por que aquilo foi decidido. E o quinto ponto é registrar e revisitar as decisões. Tem projeto que avança porque aprende ao longo do caminho. Toda obra ajusta coisa no meio. Isso é normal. O problema começa quando esse ajuste não fica. Resolve hoje, rediscute amanhã. A mesma dúvida volta. O mesmo detalhe reaparece. A equipe muda e tudo precisa ser explicado outra vez. Obra que avança de verdade funciona diferente. Ela carrega o que aprendeu. Aquilo que foi definido numa fase serve de base para a próxima. O que deu certo se repete. O que deu errado não precisa ser redescoberto. Engenheiro bom não registra para se proteger. Registra para ganhar velocidade depois. Porque quando a obra aprende, ela deixa de voltar aos mesmos pontos. As discussões não recomeçam do zero. E o avanço não depende mais de quem estava lá no início. A obra fica mais estável, o ritmo se mantém e cada etapa começa um pouco melhor do que a anterior. No fim, é isso que faz a obra chegar até o final sem tropeçar sempre nos mesmos lugares. E quando você olha com atenção, percebe que nada disso aconteceu por acaso. No fim, a diferença aparece com clareza. Engenheiros bons não parecem no controle porque trabalham mais ou erram menos. Eles parecem no controle porque pensam antes, organizam a obra para fluir, simplificam o que atrapalham, fazem a informação chegar certa e permitem que a obra aprenda com o que acontece. Quando isso existe, a obra anda com mais constância, as decisões não precisam ser refeitas, os problemas não se repetem e o avanço deixa de depender de esforço extra. É por isso que, olhando de fora, parece que alguns engenheiros estão sempre no controle, mas não é acaso. É isso que responde à pergunta que abriu o vídeo. O que engenheiros bons fazem diferente? Se esse jeito de pensar a obra faz sentido para você, deixa seu comentário, se inscreve no canal e acompanha os conteúdos da Gars Construções. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.